Queridos, mais uma vez, graça e paz a todos. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, que bom. Que bom que nós estamos juntos aqui mais uma vez para adorar o Senhor e celebrar o seu nome. Ele tem marcado esse encontro aqui conosco. Não pense que você veio aqui por acaso, porque alguém te convidou. Mas na verdade é que o Senhor hoje disse: eu quero falar com você. E Ele te trouxe aqui. Então, que você fique bem atento para o que Deus quer falar para você. E eu tenho certeza que vai falar ao seu coração. E eu creio que 2022 é esse ano, um ano também de ampliação, de multiplicação. E principalmente de viver o seu propósito. Porque esse é o nosso tema de 2022, viver o propósito. Porque nós observamos, e a gente sempre procura a vontade de Deus, que o Senhor deseja, que Ele quer que nós façamos durante o ano. E Deus, Ele tem falado ao nosso coração, porque muitas pessoas estão vivendo a sua vida fora do propósito. E outras estão até, preste bem atenção, outras estão até na igreja, mas também estão vivendo fora do seu propósito. Porque propósito de vida é quando eu descubro para que eu nasci. Como eu posso mudar vidas de pessoas através do que Deus me deu. Então quando você descobre isso e vive isso, você está vivendo o seu propósito. Hoje nós vamos falar a respeito disso. Nós não poderemos sair daqui sem ouvir essa palavra. Como já foi mencionado, nós estamos no ano do propósito de Deus sobre a nossa vida. E é interessante que a Bíblia diz que quando nós ainda éramos apenas um embrião na barriga da nossa mãe, o Senhor já via todos os nossos dias. E Ele mesmo escreveu no seu livro todos esses dias. E a história que Deus escreveu de você é uma história incrível. É uma história poderosa. É uma história de paz, de vitórias. Uma história em que você, Deus te olhando, Ele vê sim que há muitos desafios durante a sua vida, mas em todas Ele está contigo. Em todas Ele está sempre ao seu lado, sempre te incentivando a prosseguir. Então, Deus colocou esse propósito dentro do coração do homem, para que ele vivesse esse propósito. E para nós estarmos cientes do que Deus fez, se eu fizesse uma pergunta para você, você sabe quem te criou e para que Ele te criou? Quem nos criou foi Deus, o próprio Deus. Então essa pergunta ela é muito fácil de se responder. Agora se eu perguntar para você, para que Ele te criou? Para que Deus te fez? Tem um propósito. Qual é esse propósito? Tem um versículo na Bíblia, Colossenses 1, versículo 16, tem algo muito poderoso que a Bíblia revela acerca da criação, e nós estamos incluídos nessa criação. Então, diz assim, Colossenses 1,16, você pode acompanhar aí, olha o que diz: porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos e dominações, sejam governos e poderes, tudo foi criado por Ele e para quem? E para Ele. Isso significa dizer, quem te criou foi Deus. Para que Ele te criou? Agora você sabe responder. Para que Ele te criou? Para Ele. Fale para o seu irmão, Deus te criou para Ele. Deus não te criou
para você viver os seus próprios desejos, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que talvez encha os seus olhos. Deus te criou, te fez para Ele, significa dizer que eu e você somos dele e de mais ninguém. Se o Senhor, no estalar de dedos, tirasse o fôlego da terra, o ar da terra, melhor dizendo, o que aconteceria conosco, irmãos? Morreríamos, de uma só vez nós morreríamos. Por quê? Porque nele está todo o poder de criação e também de destruição. Por isso, a primeira coisa, quando nós falamos em propósito, você tem que entender uma coisa: quem me fez? Deus. Para que Ele me fez? Para Ele. Aí vem uma consciência: que caminho eu estou andando? Eu estou andando na direção que Ele quer? Eu estou andando para Ele? Eu estou cumprindo o que Ele colocou dentro de mim? Ou eu estou caminhando para outra direção? Se nós estamos caminhando para outra direção, eu tenho que te falar, você está perdendo tempo, e o tempo passa rápido. O tempo é a moeda mais valiosa do mundo. Por que é a mais valiosa? Porque o tempo nos proporciona momentos preciosos que o dinheiro não pode comprar. Imagina o tempo que você tem com seu filho. Que dinheiro pode comprar esse tempo? É verdade ou não é? O dinheiro pode comprar o tempo que você viveu 10 anos atrás? Não pode mais, passou. Eu me lembro, antes de entregar a minha vida a Jesus, eu tinha 20 anos, 21 anos. Eu olho para trás, já se passaram alguns anos. Eu não posso voltar atrás mais nesse tempo. E eu sempre falava para Deus, quando entreguei minha vida a Ele, eu queria poder ter te conhecido mais jovem ainda, na minha adolescência. Eu teria feito muito mais coisas para ti. E existem muitas pessoas que estão caminhando para um caminho diferente, mas um dia Deus vai te trazer consciência que Ele te criou para Ele. Não foi para você viver a sua vida. Primeiro que a sua vida não é sua, a sua vida é dele. E a Bíblia diz que um dia nós estaremos diante dele, todo joelho se dobrará para prestar contas dessa vida que Ele nos deu, e para prestar conta do propósito que Ele colocou dentro de você. Agora, uma coisa é certa: existem propósitos diferentes. Deus colocou um propósito dentro do meu coração, eu sei definir esse propósito hoje. Hoje, qual é o meu propósito de vida? Transformar pessoas através do ensino do Evangelho. Não sou eu que transformo, é o Evangelho, mas o meu propósito é transmitir esse Evangelho através do ensino, ensinando as pessoas que Deus veio ao mundo, liberou o seu Filho do céu, Jesus se levantou do seu trono, veio à terra, perdoou os nossos pecados, Ele nos fez generais de um reino eterno, porque Ele é um Deus eterno. Ele nos deu um Espírito eterno, Ele nos colocou na igreja discípulos eternos, para a gente cumprir um propósito eterno. Você entende o que eu estou falando? Mas aí na caminhada, talvez, muita gente pode ter saído do propósito. Eu sempre dou o exemplo daquela cantora que morreu. Como é o nome dela mesmo? Está na ponta da língua. Marília Mendonça. Vocês viram os vídeos? Vocês viram, né? Que vocês estão ligados, né, na internet. A menina cresceu dentro da igreja. O que aconteceu com ela? Ela simplesmente saiu do propósito. Saiu do propósito. Pastor, ela foi para o inferno? Se ela começou na igreja, entregou sua vida a Jesus, ela não foi para o inferno. Ela só perdeu a chance de viver seu propósito. Agora,
A igreja não está para julgar quem vai para o inferno, quem não vai, quem está em cima do muro. Isso não diz respeito a nós. Diz respeito a nós falar da palavra do evangelho. Esse é meu papel, como o meu propósito. Falar do evangelho para você é o evangelho que salva, que cura. Agora, esse propósito que Deus colocou no nosso coração, ele precisa ser vivido de forma intensa. A Bíblia diz, Romanos capítulo 11, versículo 36, que porque dele, para ele, portanto dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu não posso viver a minha vida achando que Deus me liberou para eu fazer só quando eu quero fazer algo para Deus. Não. Deus te quer 100% para Ele. E eu vou dizer uma coisa para você: muitas pessoas estão enganadas porque não entendem a palavra. Viver para Deus não é viver uma religião. É por isso que muita gente tem uma barreira ainda para entregar a sua vida a Jesus, porque ela pensa assim: eu vou entrar na igreja, e agora? Como é que eu tenho que me vestir? O que eu tenho que assistir? Será que eu vou poder jogar bola ainda? Será que eu vou poder brincar de papagaio, de pipa? Será que eu vou poder andar de camiseta, de bermuda? Meu irmão, tira tudo isso da tua cabeça, porque isso é religião. Nós não pregamos religião. Quem toma conta da sua vida é o Espírito Santo de Deus. A sua intimidade com Ele vai dizer o que você tem que assistir, o que você tem que vestir, o que você tem que usar, fazer. É Ele que vai dizer. O pastor está aqui para falar do evangelho que cura, salva, liberta, perdoa. Você entende o que eu estou falando? Então as pessoas têm essa barreira. Não, viver o evangelho, viver salvo, não é entrar numa caixa de religião. É muito pelo contrário, é você sair da caixa da religião, da opressão, da acusação, do sentimento de culpa, de condenação. É você sair de tudo isso e ter uma vida livre. A Bíblia diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu pergunto para você: o que você faz hoje está dentro do seu propósito? O que você faz hoje com a sua vida está dentro do propósito pelo qual Deus te chamou? Você sabia que muita gente não tem paz? Não tem paz na família, não tem paz com os filhos, não tem paz no trabalho, não tem paz, aonde ele vai não tem paz, mas tem um segredo. Onde está firmado o propósito? Se o propósito não está firmado nele, você não terá paz. Você pode viver dia após dia, você pode caçar muita coisa, você pode caçar até diversão aí fora, fazer muita coisa, desfrutar de algumas coisas, mas se o propósito não está nele, você não vai ter paz. É a Bíblia que diz. Olha o que o profeta Isaías disse, que eu gosto de ser bíblico. Não é minha opinião, é a Bíblia. Isaías 26, 3. Esse aqui é poderoso. Também. Isaías 26, 3, olha o que diz, irmãos. Ó, Yahvé, tu guardarás em perfeita, preste bem atenção, em perfeita paz, aquele cujo o propósito está alicerçado em quem? Em ti, porquanto deposita em ti toda a sua confiança. O que você faz hoje, o propósito que você vive hoje, está alicerçado em quem? Em Deus ou nos seus próprios conceitos? Porque às vezes as pessoas são assim, né? Olha, quem manda na minha vida sou eu. Eu sei o que eu faço da minha vida. Eu não sou mais criança. Eu sou dono do meu nariz. Você conhece alguém que já falou isso? Pois é. É um engano, é um erro. Você quer ter paz?
Você quer ser guardado em perfeita paz. Seu propósito precisa estar alicerçado nele, em Deus, naquele que te criou e te criou para Ele. Deus não te criou para o mundo. Você crê nisso? Nós já lemos, Deus não te criou para o mundo. Amém, pastor, já entendi. Mas como eu posso entender o meu propósito, aquilo que Deus colocou no meu coração? Como eu posso descobrir? O que é que eu faço? Eu vou te ajudar nessa noite. Vou te ajudar. Te fazendo duas perguntas. A primeira, eu anotei aqui. Se você tivesse o poder, preste bem atenção, se você tivesse o poder de mudar uma coisa no mundo, tivesse o poder de resolver um problema no mundo, se esse poder tivesse em suas mãos, o que você mudaria no mundo? O que você acha que é urgente para mudar no mundo? Qual o problema do mundo um dos problemas que você acha que precisa de urgência para resolver? Alguém se manifesta? No bom sentido? E aí, Manzelino? Se você tivesse o poder de resolver um problema no mundo, qual o problema que você resolveria? Acabaria com a criminalidade, né? Olha aí, ó. Opa, quem mais? Gostei. Fale, irmão. Deus te chamou para falar. Opa, alguém falou ali. Acabava com as doenças. Olha aí, acabava com Covid. Com a fome. Já tá bom, tá bom. Tem gente que está agoniado para querer falar, não vai falar mais. Eita Samuel, esse profeta. Então olha aí, ó. Uma pessoa disse, acabaria com a criminalidade. Muita violência. Beleza? Com a fome, com as doenças. É isso que queima teu coração. Você entende o que eu estou falando? Outra coisa muito importante, eu vou adiantar aqui. Você já definiu aquilo que você eliminaria do mundo, uma coisa. Uma coisa que você olha e diz assim, isso é urgência, isso precisa acabar. Se eu tivesse poder de mudar isso, eu mudaria. Beleza. E o que você faz na sua vida, ou se imagina fazendo, que para você, tanto faz se você comer ou não, tanto faz se já é tarde ou não, você nem liga para isso, você tem prazer de fazer. Você consegue responder essa pergunta? Quando você olha, meu Deus, já passou a hora do almoço, e eu não estou falando de coisas passivas. O que são coisas passivas? Tipo, eu gosto de assistir futebol o dia todinho, isso queima meu coração. Não, isso é coisa passiva. Eu passo o dia todinho no videogame, isso é coisa passiva. Isso aí não vai mudar o mundo. É verdade ou não é? Então, essas duas perguntas são importantíssimas para você começar a pensar em viver teu propósito. O que você mudaria no mundo, se você pudesse, e o que você faz que você perde a hora. Se você souber responder essas duas coisas, você já pode pensar em viver seu propósito. Orar. Você ora e perde a hora. Passa da hora, né? Então é um intercessor. Amém, irmãos? Então olha só.
Eu vou já concluir. Jesus, eu quero que você leia comigo, João capítulo 4, versículo 31, nós vamos ler do 31 ao 34, porque eu preciso trazer respaldo bíblico para você, tá bom? Já estou caminhando para o final. Olha o que diz, João 4, 31 até o 34, isso foi a Bíblia sendo narrada, diz assim: enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come. Mas ele lhes disse: tenho um alimento para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe teria trazido algo para comer? Acharam que Jesus já tinha comido, que ele não estava com fome. Versículo 34, aí Jesus falou, explicou-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Jesus olhou uma mulher, a mulher era samaritana. Naquela época, um homem não podia parar na rua e conversar com uma mulher, e muito menos se ela fosse samaritana, aí que não podia mesmo. Mas Jesus, ele veio a esse mundo com um propósito. E o que ele fez naquela hora? Ele estava cumprindo o seu propósito. Eu não posso falar com uma mulher, o que vão pensar de mim? E a mulher samaritana piorou, mas Jesus não pensou nisso. Ele disse: eu vim para cumprir um propósito, e vou cumprir na vida daquela mulher, eu tenho que ir lá e falar do evangelho para ela. Os discípulos chegaram e acharam que ele já tinha comido, estava farto, mas na verdade, a resposta de Jesus diz tudo. Não, a minha comida consiste em fazer. Propósito tem sinônimo de fazer algo, não ficar parado. O que eu estou fazendo para o reino? Eu estou parado, não está cumprindo o propósito. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Existe um reino e existe uma obra. Existem pessoas que foram chamadas para cumprir o seu propósito dentro do reino de Deus. Essa pessoa é quem, irmão? Olha para o seu lado aí, fale para ele: é você. Você faz parte dessas pessoas. Jesus estava dizendo que ele não sentia fome quando ele estava cumprindo seu propósito. Cumprir o propósito dele já era alimento para ele. Alguém que o propósito é pregar o evangelho, ele tem que ler isso aqui, ó. E quando ele lê, ele está ligando se já é hora do almoço, se já passou da hora, se tem alguma coisa. Não, o propósito dele é ler, entender, viver isso aqui, porque está além da comida, está além do cansaço, está além daquilo que as pessoas vão pensar, está muito além. O desejo dele é cumprir o propósito pelo qual ele foi chamado e consumar a obra que Deus estabeleceu aqui nessa terra. É isso que Deus quer de nós. Tem gente que perde a hora no Facebook. Pastor, o senhor é contra o Facebook? Não, eu também tenho. Mas se eu ver, vejo. Vejo sim, irmãos. Também sou gente. Mas eu não perco a hora nele. Eu gosto de perder a hora aqui, ó. Por quê? Você sabia que isso aqui pode te dar saúde? Você sabia disso? Não sabe, eu te revelo agora. Isso aqui traz saúde para os seus ossos e vigor para o teu corpo. É o que ela mesma diz. Por isso, já é um motivo para eu amar isso aqui.
Segundo motivo, porque faz parte do meu propósito ler. Terceiro motivo, porque as pessoas chegam até mim, e se eu não tiver resposta para aquilo que elas estão perguntando acerca do reino, eu fico chateado comigo mesmo. Então eu tenho que fazer o quê? Me aplicar às coisas que fazem parte do meu propósito. O que você está fazendo na sua vida hoje? O que você está se aplicando hoje? Faz parte daquilo que realmente Deus te chamou para fazer? Lembre-se de uma coisa, o tempo está passando. A hora é chegada. O momento é agora, é hoje. Pessoas estão presas no passado, vivem em depressão. Pessoas estão presas no futuro, vivem com ansiedade. Nós não. Nós estamos presos no presente. Porque quem vive o presente cumpre propósito dia após dia. É para isso que nós fomos chamados. Você pode ter seu emprego, você pode trabalhar, você pode estudar para ser o que você quer ser, mas quando você descobrir o seu propósito, tem pessoas, eu não estou incentivando você a fazer isso, mas é só um exemplo. Tem pessoas que quando descobrem o seu propósito, pessoas pedem a conta do emprego, pessoas que mudam de cidade, pessoas que mudam de bairro, pessoas que mudam até de igreja, porque ele viu que lá, não foi lá que Deus chamou para cumprir um propósito. Às vezes acontece isso, irmão. Por isso que aqui a gente não prende ninguém. Se alguém quer ir, eu tenho que deixar esse passarinho voar, para ele conhecer outros horizontes. Agora, dentro da vontade de Deus, dentro do propósito de Deus. Tem pessoas que fazem isso para viver o seu propósito. Pastor, eu posso viver meu propósito sendo um médico, um advogado? Pode sim. Lembre-se, todo propósito está ligado a pessoas. Se aquilo que você faz não muda, não colabora para a mudança de pessoas, para a transformação de pessoas, não é o seu propósito. Eu posso cumprir meu propósito fazendo bolo? Sim. Se o bolo é uma desculpa para você chegar até alguém e falar, olha, alguém vai te elogiar, nesse bolo está tão maravilhoso, tão delicioso. Então você fala, é assim que é Jesus, é tão maravilhoso. Se isso está dando conexão com outras pessoas, para que você fale do evangelho e transforme aquela pessoa, então, e é isso que você gosta de fazer, então faz parte do teu propósito. O ruim da coisa, eu estar vivendo, me cansando, passando noites em claros, correndo demais, com algo que não faz parte do teu propósito, está perdendo tempo. Lembre-se de uma coisa, vou encerrar. Alguém te chamou. Quem te chamou? Não ouvi? Deus te chamou. Deus colocou um propósito dentro do teu coração. Se você não sabe, começa respondendo essas duas perguntas que eu fiz. Terceiro, há uma obra para ser feita. E quando a gente fala de obra, isso é muito amplo. Existe obra física, obra de Deus física, construção, cimento, dinheiro, porque tudo tem que comprar, é verdade ou não é? E existe obra humana, ou seja, um trabalho que você faz no ser humano. Aí entra as células, aí entra o contato com as pessoas nas casas, nos casamentos, na vida dos filhos. É a palavra que vai ser ali discorrida sobre a família, e vai haver transformação de vidas, também é obra. Amém? Um chamado, quem chamou foi Deus, quem colocou o propósito foi Deus. Você precisa descobrir, e você precisa estar inserido no reino, fazendo a obra de Deus. Essas três coisas você não pode esquecer.
Amém, irmãos? Então cumpra o seu propósito, porque um dia nós nos depararemos diante de um rei. Foi o rei que te chamou, foi ele que disse: não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. Olha só, um dia ele vai te chamar de novo, e vai dizer: cadê os talentos que eu te dei? Tem gente aqui dentro que sabe cantar, sabe tocar, sabe dançar, sabe fazer uma peça teatral. Um dia Deus vai dizer: cadê o que eu te dei? Cadê o propósito que eu te chamei para cumprir? Ah, Senhor, não tinha tempo. Eu espero que essa não seja a desculpa, porque a Bíblia diz que há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Amém? Se você entendeu isso, fica de pé.